Olá, pessoal, né? Então, vamos começar mais uma aula de Química. Agora, vamos trabalhar temas também para o terceiro ano. Já vem desenvolvendo umas aulas já para o primeiro ano, para o segundo ano. Agora, vamos começar também a desenvolver os temas para o terceiro ano, né? Para poder também estar trabalhando com esses conteúdos que vão ser usados no Enem, vão servir como uma revisão, né? Para os temas já foram vistos em sala de aula, que algumas coisas foram desenvolvidas durante as aulas e outras, né, vou desenvolver também com as videoaulas, com outras plataformas, vou estar disponibilizando para os alunos, né? Esse primeiro slide aqui, nosso aqui, de Química Orgânica, para o terceiro ano, vai ser para uma revisão, né, do que foi visto já em sala, né, mês de fevereiro, de março, e antes da paralisação, da suspensão das atividades presenciais. E agora vamos, né, fazer uma releitura, uma revisão, né, uma revisão de algumas coisas de introdução à química orgânica, de nomenclatura, classificação, né. Então, vamos começar dando uma revisada, né, uma revisada na química orgânica. O que a química orgânica ela estuda? A química orgânica ela estuda, é a parte da química que estuda os compostos, as moléculas orgânicas que fazem parte do nosso organismo, né? Então, a química orgânica ela vai estar trabalhando com as moléculas que compõem o nosso organismo, né? Nosso sistema biológico. Então, a química orgânica ela tem algumas áreas que estão relacionadas à química orgânica, por exemplo, áreas, né, que trabalham com química orgânica, por exemplo, bioquímica, né, bioquímica, fitoquímica, né, bioquímica, que é a parte da química orgânica, que estuda as moléculas que existem nas células, que existem nos órgãos, estuda o nosso metabolismo, como são as reações orgânicas que ocorrem no nosso corpo, né, no nosso sangue, nas nossas células, reações, como que são essas reações, esses processos, né? Estuda as proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas. Então, a bioquímica, ela estuda essa parte da química, né? Parte da química biológica, da química do nosso organismo. Fitoquímica estuda também a química orgânica, mas química orgânica que ocorre nas plantas, né? Por isso que fitoquímica, né? A química orgânica que existe, né, nas plantas, o metabolismo das substâncias que as plantas produzem. Só que nesse caso, especificamente, metabolismo para a produção de substâncias farmacológicas, por exemplo, substâncias que são utilizadas como remédios, como analgésicos, anti-inflamatórios, remédios contra fungos, bactérias, né? Então, essa área da fitoquímica, ela trabalha com o estudo dessas substâncias que as plantas produzem para ser usadas como medicamentos, né? Por isso que fitoquímica, né? Fito é essa relacionada à parte vegetal, né? As plantas, né? A química que ocorre dentro do sistema vegetal, das plantas. Como que as plantas produzem essas substâncias. Lá na bioquímica, como já falei um pouquinho aqui, estuda o metabolismo primário, né? Metabolismo primário, né? Metabolismo das proteínas, das vitaminas, dos carboidratos, dos lipídios, o metabolismo primário, né? E na fitoquímica estuda-se o metabolismo secundário, metabolismo que as plantas executam, metabolismo que as plantas fazem para produzir essas substâncias farmacológicas que já mencionamos. Então, a química orgânica, ela tem todas essas áreas, né? Na área médica, né? Bioquímica, na área médica, fitoquímica, na área farmacológica, né? Ela tem essas ramificações com áreas
né, também são grandes, né, complexas, trabalham direta e indiretamente com a química orgânica. Então, a química orgânica, todas as moléculas da química orgânica, os compostos orgânicos, eles têm que ter dois elementos principais, que é o carbono e o hidrogênio, né? Carbono e hidrogênio, tem os símbolos C e o H. Então, a molécula orgânica ela tem que ter, pelo menos, no mínimo, um carbono e um hidrogênio, CH. Ah, mas só tem esses dois elementos químicos? Não, pode ter vários outros elementos, que são o enxofre, fósforo também, né? O P, o S, o nitrogênio, né? O N, o oxigênio. Então, tem até uma siglazinha que é usada, CHOMPs, que são as moléculas que compõem os organismos vivos, compõem a química orgânica, né? CHOMPs, né? O carbono, o oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo. Então, sempre lembrar desse CHOMPs, né? Que é uma sigla, uma forma de memorizar os principais elementos que compõem as moléculas orgânicas. Então, vamos fazer vamos dar uma revisada agora na nomenclatura, como é que se dá os nomes das moléculas orgânicas. Primeiramente, tem essa tabelinha aqui, né? Tabelinha com esses nomezinhos que, primeira coisa, para dar um nome numa molécula orgânica, a gente tem que primeiro contar quantos carbonos vamos ter. Por exemplo, aqui, quando tiver um carbono, um C, C é o símbolo do carbono. Essa aula aqui, ela serve para os meus alunos das escolas, né, que estão me acompanhando já, estávamos estudando presencialmente, agora, né, com um sistema à distância, remoto, mas quem tiver, né, dando uma olhada nesse vídeo, para estudar alguma coisa, para conhecer algo de química orgânica, pode também conhecer, mas aqui vai ser uma forma, vou dar uma explicada de uma forma bem direta, didática, bem objetiva. Então, pode servir para outras pessoas também, não só para alunos do ensino médio, que estão terminando o ensino médio, mas para quem estiver querendo estudar alguma coisa sobre química orgânica, aprender um pouco. Primeira coisa para dar nomenclatura, primeira coisa para dar um nome de uma molécula orgânica, temos que contar quantos carbonos a estrutura vai ter. Por exemplo, se tiver um carbono, vai ser esse prefixo aqui, ó, né? MET, tá? 2 carbonos, ET. 3, PROP. 4, BUT. E 5, PENT. 6, EPT. 7, OCT. 8, 7, EPT. 8, OCT. 9, NON. E 10, DEC. Então, tem essa ordem aqui, tá? Até o 5, até o PENT, é da química mesmo, da química orgânica, tá? A partir quando tem 6 carbonos, aí já é da ordem matemática lá, né? Se é 6, né? Hex, 7, hept, 8, oct, 9, non, já é né? Da ordem matemática já. Lá, lembrando, hexágono, pentágono, né? Tá? Então, são esses prefixos, sempre vamos estar voltando para essa tabelinha, porque é a partir dela que os nomes vão sendo formados. Tem que sempre contar quantos carbonos tem, tá? Por exemplo, se a molécula a pessoa conta lá 4 Cs, então tem 4, então vai ser but, tá? Então, a primeira parte é contar quantos tem, né? Tem que contar quantos tem primeiro. Depois, tem que ver se a ligação for simples, né? Tem o ano, eno, hino. Se for simples, se tiver um traço, ano. Se tiver 2 traços, eno. Se tiver 3 traços, hino, tá? Então, lembrar do ano, eno, hino. Ano, eno, hino. Tá? Um tracinho, ano. 2 tracinhos, eno. 3 tracinhos, hino, tá? Então, a pessoa vai lá, por exemplo, vamos supor, a molécula tem um carbono, tá? Tem um C, só tem um C, MET. Tá? Depois,
as ligações só tem um tracinho só. Então, vai ser metano, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui para ilustrar melhor. Por exemplo, aqui, um exemplo aqui já. Primeira coisa, tem que contar aqui como é que eu dou o nome dessa estrutura aqui, tá? Primeira coisa é contar quantos carbonos tem. Vamos contar? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5. 5 carbonos. A pessoa primeiro identifica a quantidade que tem. Conta quantos tem. 5. Quando tem 5 carbonos, vem aqui na tabela, ó, 5 pente. Então, pente. 5 é pente, tá? Pente. Todas as ligações aqui, ó, somente um traço, não é? Somente um traço. Então, quando é só um traço, vai ser ano, né? Lembra um tracinho simples, que é um tracinho ano, tá? Acabei de falar, quando tem 5 carbonos, como é que fala? Pente. Pente mais, só tem ligação simples, né? Só tem um traço em cada, né? Cada ligação aqui. Então, pente mais ano. Pentano. Pentano, tá? Então, o nome dessa molécula é pentano. Conta quantos carbonos tem e depois vê o número de ligações, tá? Pentano. Pentano. Somente isso, tá? Vamos vendo outros exemplos agora. Aqui outro exemplo, né? Vamos lá contar novamente. Primeiro tem que contar. Conta-se primeiro quantos Cs nós temos na molécula. Quantos Cs temos aqui? 1, 2, 3. Temos 3. Quando temos 3, como é que fala lá? Como é que é o prefixo? Ó? Met, et, prop. 1, met, 2, et, 3, prop. 1, 3, prop. Então, 3 carbonos, prop. Só ligação simples vai ser ano, né? Só ligação simples é ano. Se for duas, né? Uma dupla, eno. Se for três, ino. Então, prop, que são três carbonos, 3 Cs, vimos lá na tabela, prop mais ano. Só ligações simples, por isso o ano, tá? Então, propano, propano. Prop, porque tem os 3 carbonos, né? E o ano, porque cadeia aqui, ó, saturada, as ligações saturadas, apenas ligação simples, apenas um traço, tá? Por isso, propano, por isso, propano, tá? Então, é assim, né? Essa aula aqui vai ser mais de revisão, né? Depois vamos ver também outros temas, né, que serão abordados, mas essa primeira é de revisão, né? Tá, vimos apenas com ligações simples, né? Aqui. Até agora, ligações simples. Vamos começar a ver agora com 2, 3 ligações. Que aí, quando tem esses 2 traços, agora vai ser um eno, tá? Vai ser um alceno. Quando só tem um traço, alcano. É o ano, tá? Ano de alcano. Ligação simples. Alceno. Ligação dupla, tá? Ligações duplas. E alcino, ino, 3 ligações, tá? Ano, um tracinho, eno, 2 tracinhos, tá? Um tracinho, ano, 2 tracinhos, eno. E 3, ino. Alcano, alceno, alcino. Alcino, 3 ligações, tá? Vamos lá, então. Aqui um exemplo de como dar o nome de um alceno. Como é que faz para dar o nome primeiro? Tem que contar. Aqui está até, né? Já está numerado, mas o ideal é fazer assim, tá? Você, nas atividades eu vou passar para vocês, vocês vão numerar certinho, tá? Dar a nomenclatura, a função orgânica que nós vamos trabalhar também, tá? Primeira coisa é contar. Vamos contar quantos Cs? 1, 2, 3, quantos carbonos, né? Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Aí a pessoa vai na tabela. Isso aqui, depois de tanto fazer, acaba memorizando, né? Então, com 6, como é que fala? X.
X. 6 é X. X. Então, X. X. E aí, qual é o tipo de ligação que tem aqui? Tem uma ligação dupla aqui, ó. Então, lembra quando tem um só ano. Quando tem duas, eno. Por isso que aqui apareceu um eno, tá? 6, então vai ser X, né? Vai ser um hexeno, né? Vai ser um hexeno. Ah, e por que esse 2 aqui? Por que esse 2? Porque a gente tem que falar, porque essa dupla que está aqui, ó, ela pode estar em qualquer posição, tá? Ela pode estar na posição 3, 5, tá? Podia estar em outras posições. Então, tu tem que, além de contar quantos carbonos, ver qual tipo de ligação, tem que ver também qual a posição que a ligação está. A ligação dupla ou a tripla, qual a ligação que elas estão, se tiver esse tipo de ligação na molécula, tá? Caso aqui tenha uma dupla, então X, porque são 6 carbonos, tá? E o eno, porque é a ligação dupla. Então, hexeno, 2 hexeno. Ou, né, X, 6 carbonos, tá? O 2, porque a ligação dupla que está entre o carbono, 2, a dupla, ela está entre o carbono 2 e o 3, tá? Sempre vai ser usado os números menores, tá? Essa é uma regra geral que é usada para nomenclatura, sempre os menores números. Se a ligação está entre o 2 e o 3, qual é o menor? O 2. Então, por isso que é X, 2-eno, tá? Ou 2-hexeno. Então, dessa forma que damos a nomenclatura quando tem ligação dupla. Tem que falar onde a ligação dupla está, tá? Ou se fosse uma tripla, em qual posição que ela está, na posição 2, na posição 3, tá? Então, vamos continuando. Agora vamos finalizar essa etapa, né, de revisão, de introdução, com alcino. Então, alcino é quando tem 3 ligações, tá? As 3. Ano é uma, eno é 2 e ino é 3. Então, alcino, 3 ligações, tá? Vamos lá ver o exemplo, como é que dá o nome para finalizar essa parte, né, explicarmos essa parte de nomenclatura, de estrutura. Então, alcino quando tem 3 ligações, tá? Quando temos 3 ligações, vai ser um hino, vai ser um hino, alcino, tá? Alcino. Então, para dar o nome aqui, vamos lá. Primeira coisa, contar. Vamos contar, tá? Vamos contar quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5. Quando tem 5, aí pente, né? Lembra lá, quando tem um carbono, met. Quando tem 2, et. Quando tem 3, prop. 4, but. 5, pente. Lá naquela tabelinha, vocês podem voltar, né? Podem voltar para poder... Quando estiver estudando, tem que ter aquela tabelinha ao lado. Mas depois de tanto fazer, já acabamos memorizando, acaba ficando uma coisa mais natural. Não precisa nem decorar, assim. Então, quando tem 5 carbonos, pente, tá? Pente 2-ino. Pente, porque 5 átomos de carbono, né? O ino, porque é uma ligação tripla, é um alcino, por isso que é ino. Ano, eno, ino. Ano é quando é um traço. Eno, 2. Ino, 3. Então, pente 2-ino. Então, a ligação, ela está aqui, ó, está entre o carbono 2 e o 3, tá? 2 e 3. Lembra a regra do menor número. Então, o número menor é o 2. Por isso, pente 2-ino. Ou 2-pentino. Né? Mas o nome, né? Nome oficial, né? Da atualidade, né? É escrito dessa forma, tá? Pente 2-ino. O Enem também, ele gosta de trabalhar bastante com química orgânica. Todos os anos ele trabalha com as questões de química orgânica. Toda química do ensino médio, mas química orgânica sempre cai algumas questões.
4 questões, às vezes 5 questões. Então, é uma área que tem que ser bem estudada, um tema deve ser estudado. Todos os outros da química têm que ser estudados, não só química, todas as disciplinas, né? Tem que ser, o ideal é que o aluno tenha um pouco uma base de cada área, né? Que aí essa base em cada uma vai dar uma totalidade maior, não apenas ficar focado em uma área especificamente, mas tentar saber um pouco de cada, escrever bem a redação, isso vai ajudar bastante, né, para poder, na aprovação do aluno no Enem, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Na próxima, vamos estudar outras coisas, outros temas, tá? De química orgânica, funções orgânicas, reações orgânicas, tá? Vamos estudar outros temas. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Bons estudos a todos. Fiquem em casa, não dispersem-se, só saiam se for necessário. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe e clique no sininho. Acabou. Até mais.